digamos assim, ela é esmagadora. Por isso a necessidade do sentimento para fazer o quê? Fazer um contraponto, não é, com o conhecimento. Então, Deus criou a mim, Deus criou você para amar. Amar a si mesmo, amar ao próximo, é assim que tudo, amar a Deus. Foi por isso que Deus colocou o coração em mim e você, para que este coração seja capaz de ver no próximo a imagem de Deus, para que possa ver naquele que está necessitado a imagem de Deus, para ver na vida daquele que está caído, que está na sarjeta, a imagem de Deus, e nós possamos amá-lo, ajudá-lo, ser bondoso para com todos aqueles que dentro de nós pedimos ao Senhor. E finalmente Deus colocou algo que é próprio dele, que é a vontade. Deus tem vontade. Eu vejo nos dias de hoje pessoas que querem impor a sua vontade sobre a vontade de Deus, mas Deus é uma pessoa, a vontade dele é a vontade dele. Se ele decidir sim, será sim. Se ele decidir não, será não. O que nós fazemos é chegarmos a Deus, né, com uma atitude de reverência e humildade e dizer: Senhor, eu preciso, eu quero. Mas assim como Jesus lá no Gênesis sempre fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso não impede nós chegarmos até Deus, mas é Ele que vai decidir, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o momento certo de te abençoar, Ele sabe o momento certo de te dar vitória, é Ele que determina, porque Ele é Senhor. Então não façamos de Deus nosso servo, mas devemos entender que Ele é o Senhor. E por isso Deus nos deu a vontade, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de fazer escolhas. E uma das escolhas que Deus Ele pede que o homem faça é: decida-se por mim ou por você. Porque quando Adão e Eva pecam, eles colocam o quê? A vontade deles acima da vontade. Da escolha deles foi não obedecer a Deus, mas obedecer o quê? Os seus próprios desejos, suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. E esse é toda a gênese do pecado, é isso aí. Por quê? Porque a razão diz uma coisa, mas os meus sentimentos desejam outra coisa, e fica esse conflito, e a minha vontade é prejudicada. Por quê? Porque não há equilíbrio entre o que eu sei que tenho que fazer e aquilo que eu desejo. E nessa conjuntura que acontece, eu faço aquilo que não é da vontade de Deus. Está aí todo o problema da humanidade, entre intelecto, desejo e vontade. É onde nós nos perdemos. Mas a vida que é produzida não é uma vida natural, porque é uma vida alimentar. Como é que Deus sustenta a nossa vida? Através da água, através do sol, através do alimento. É uma vida natural, que é a vida bios, né? Que vem de biologia, bios. É o tipo de vida que Deus criou e inseriu, né, dentro do homem. É uma vida que ela é sustentada, animada, né, por outros fatores. Ela não é sustentada diretamente por Deus, é sustentada por outros fatores, como água, ar, luz, alimento, enfim. Essa é a vida que Deus cria. Porque quando nós não criamos algo igual a nós. Quando nós criamos, por exemplo, você vai fazer um bolo, é algo muito diferente do que quando nós criamos, aliás, damos a luz aos nossos filhos, o homem e a mulher, não é igual, é semelhante, é parecido, não é igual. O nosso filho não é igual a nós, ele é semelhante, ele é parecido. Quando Deus cria, Ele cria algo semelhante, algo parecido, não é igual. Então a vida que Deus deu ao homem foi uma vida natural, não foi o tipo de vida que Deus tem, porque Deus é eterno. Nós somos seres temporais, seres contingentes, nós existimos no espaço e no tempo, mas Deus é aquele que vive por si mesmo, Ele é aquele que vive para todo sempre. Para Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio de todas as coisas existem nele, sem Ele nada do que existe. Agora, há uma outra passagem interessante, em João capítulo 20, versículo 22, diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Aqui Deus não está criando, aqui Deus está gerando. A primeira vida gerada no Éden, ela foi uma vida criada. A segunda vida, a vida que é gerada pelo Espírito Santo, ela não é criada, ela é gerada. E quando Deus gera,
vida é uma vida com abundância. Essa vida é gerada agora pelo Espírito Santo, faz uma vida semelhante igual à vida do próprio Deus. Vida eterna, vida completa, vida perfeita, vida que não carece de nada a não ser o próprio Deus. É por isso que lá em Apocalipse nós vemos Deus falando, e ele será, não haverá mais necessidade de só de luz. Por quê? Porque o próprio Deus será a luz dos homens. A vida eterna é diferente da vida natural. Porque a vida natural é sustentada por outros elementos que Deus criou, mais a vida eterna ela é sustentada pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Vida gerada, vida semelhante a vida que o próprio Deus tem. Vida eterna, vida completa, vida perfeita, vida que não tem limites. A vida natural é limitada pelo espaço, pelo tempo, pela matéria. Mas a vida do Espírito não. A vida do Espírito é uma vida ilimitada do Espírito. Você pode fazer coisas extraordinárias. Por isso que os grandes homens de Deus foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles fizeram coisas maravilhosas, coisas grandiosas, que você também pode fazer. Sabe por quê? Porque a vida eterna de Deus está sendo gerada no teu interior. Então a vida do Espírito ela produz a fé, e a fé é a capacidade de você crer, de você acreditar, de você confiar, de você obedecer. A fé, ela não tem barreiras, ela não tem limites. Sabe por quê? Porque ela é gerada pelo Espírito, é o próprio Deus agindo através de mim, através de você, pelo seu Espírito. A fé, ela é gerada, ela é produzida, ela germina em nossa alma, em nosso Espírito, e ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai sendo lapidada, ao ponto de nada mais ser desafio para você. E na sua